Hoje nós vamos tratar sobre um tema bastante importante. Nós estamos no mês mariano, mês dedicado a Nossa Senhora, e nós queremos falar sobre Maria. Falar sobre Maria é muito bom, porque Maria é aquela que fez a vontade de Deus. Era uma mulher simples lá de Nazaré, mas Deus percebeu que ela tinha o diferencial. Ela era temente a Ele, ela fazia a sua vontade e por isso Deus a quis como mãe do Redentor. E hoje nós vamos falar sobre o tema por qual motivo e como seguir o exemplo de Maria. Maria nos ajuda, Maria nos inspira. Maria foi a primeira vocacionada do Pai. E nós vamos receber como convidado o nosso querido Padre Luiz Vieira, ele que é o vice-provincial da província redentorista lá do Recife. E ele vai nos ajudar a refletir, vai nos ajudar a conhecer mais Nossa Senhora e com ela, então, aprendermos a ser mais de Jesus. Padre Luiz Vieira, que beleza, que bom poder ter o senhor aqui no nosso programa Fortes na Fé. Seja bem-vindo. Olá, irmão Marcos, Lucas, olá a todos que nos ouvem. Para mim é uma alegria também poder estar aqui e poder contribuir, participar deste programa tão maravilhoso que tem feito tanto bem ao nosso povo. Eu estou aqui, né, no Nordeste e a gente percebe na pastoral, no santuário, o feedback das pessoas que nos ouvem através da TV Aparecida e quanto bem ela faz a TV através de todos esses trabalhos de vocês e, na verdade, nosso aí no santuário. Então a gente percebe daqui que o povo nos dá esse feedback. Sim, olha que beleza. Maria, ela está sempre presente por meio da TV Aparecida, ela chega nos quatro cantos do nosso país. Olha, você que é do Nordeste, do Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e quer ser um missionário redentorista conosco, evangelizando nesses lugares, entre em contato com a vice-província do Recife. E lá você será então encaminhado, acompanhado. Padre Luiz Vieira é o superior da vice-província do Recife. Que beleza, padre! Padre, nós redentoristas temos Maria como exemplo, modelo. Ela faz parte do nosso carisma, da nossa vocação também, porque muitos de nós nos espelhamos em Maria para bem vivermos a nossa consagração. E eu gostaria de perguntar para o senhor, Maria de fato ela serve para toda a igreja, para todos nós como exemplo a ser seguida? Olha, irmão Marcos, com certeza, né? Eu fico aqui pensando comigo, quem de nós católicos, desde pequenininho, não aprendemos, por exemplo, a oração através de nossos pais, da Ave Maria, né? E do Pai Nosso. E tratando da Ave Maria, de fato a gente aprende a conhecer e amar Maria desde o berço mesmo, desde a nossa infância. E trazemos no coração essa figura maravilhosa que não é uma invenção simplesmente nossa, católica, mas é uma figura bíblica. Então, Maria não é uma ideia abstrata, mas, de fato, ela é uma figura que a gente vai na Bíblia e vê. E hoje, como vamos falar assim, do motivo e como seguir o exemplo de Maria, é de fato porque ela é um espelho para todo cristão católico. Maria é uma mulher agraciada de fato. Ela, claro, viveu humanamente em nosso meio, mas ela foi querida por Deus para ser a mãe de seu filho. E ela viveu isso com uma certa naturalidade. Às vezes a gente tem a impressão de que Maria foi aquela mulher assim, tranquila ou sempre submissa, mas pelo contrário, Maria, por exemplo, inclusive, me chama bastante a atenção aquela parte quando Jesus se perde no templo e ela volta revoltada, né, porque ela estava de caravana e o repreende, né, eu e seu pai estávamos te procurando, você se perdeu, ou seja, a gente vê a humanidade de Maria e a mãe que repreende, que educa, que ensina. Então Maria tem muitas virtudes. Gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho dessas virtudes de Nossa Senhora, da nossa querida mãe Maria. De fato, são muitas as virtudes que podemos observar na vida de Maria
E podemos falar pelo menos de algumas com certeza. Por exemplo, a virtude da fé. Maria não hesitou em dizer um sim ao projeto de Deus, quando então foi convidada pelo próprio Deus, através do anjo, para ser a mãe do Redentor. Né? Acreditou, com certeza, por obra do Espírito Santo, que por obra do Espírito Santo de Deus, ela conceberia um filho, né? E não mediu consequências para dizer esse sim a ela. Acreditou na força do Altíssimo, Maria disse sim para que o projeto de Deus se fizesse nela. E, de fato, isso aconteceu porque Maria, ela já era, como você falou, irmão, e nós sabemos, sempre foi uma mulher de fé, conhecedora e vivente da palavra de Deus. Ela vivia essa palavra. Então, ela acreditou e disse um sim de verdade. Então, acho que a fé é uma das grandes virtudes na vida de Nossa Senhora que podemos, sim, que nos motiva a segui-la, né? Eu acho que uma outra virtude que não podemos esquecer na pessoa de Nossa Senhora é a virtude da humildade. Maria é esse exemplo de humildade. Sempre se colocou como serva, como aquela que está toda para Deus, né? Então, a grande frase de Lucas, capítulo 1, versículo 38, de Nossa Senhora: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Então, que o projeto de Deus se faça em mim, porque Maria, ela na sua humildade e na sua entrega total, ela se deu por completo. Nunca quis ser melhor e nem mais importante que ninguém, mas, pelo contrário, estava sempre a servir, como o próprio Evangelho vai dizer, quando Isabel, sua prima, já de idade avançada, estando grávida, Maria percebe na sua sensibilidade e ela vai às montanhas, ela pega o caminho, sobe a montanha para servir a Isabel. Então, sempre guardou também no silêncio os desígnios de Deus, por exemplo, para si. Então, Maria sempre foi essa mulher discreta e simples. E acho que, por fim, sobre as virtudes de Nossa Senhora, podemos falar da fortaleza. Maria sempre se colocou à disposição, sempre forte, né? Mas ela se fazia forte, e era forte justamente, como falamos, por ser essa mulher de fé, essa mulher toda de Deus. Não mediu as consequências e, por isso, então, ela também é sinônimo de fortaleza para ela, para todos nós, né? Maria venceu juntamente com o seu filho, o Cristo ressuscitado. Então, a gente percebe que Maria foi forte de tal maneira que ela não desistiu. Ela fez todo um caminhar junto do seu filho, inclusive até ao pé da cruz, Maria estava presente junto do seu filho Jesus Cristo. Olha, eu gostei muito dessa tríplice, né? Fé, serviço e fortaleza. Maria, de fato, ela nos ensina sempre. E eu acho que só seremos capazes de nos colocarmos a serviço quando nós temos fé. Porque, ao contrário, nós corremos o risco de ser funcionários do sagrado, né? E quando a gente tem fé, a gente faz aquilo ali da melhor forma possível, com gosto, com jeito. Por isso que Maria, quando disse sim a Deus, ela disse de uma forma despojada, de uma forma até que podemos pensar assim, sem pensar as consequências. E quantas consequências teve o sim de Maria, né? Mas como com fé, ela superou tudo aquilo ali com tranquilidade, porque dentro dela veio de encontro também a fortaleza, essa força que talvez sozinha ela não conseguisse. É uma virtude que a gente pode aprender. Por exemplo, quantos contratempos nós encontramos, quantas dificuldades, mas quando nós temos fé,
parece-me que as coisas ficam mais leves, nós encontramos saídas, porque nós temos onde colocar a nossa cabeça, onde repousar a nossa cabeça. Nós temos uma mão que mesmo às vezes nós não vendo, ela existe. Ou seja, Deus está presente, né? Isso é muito bonito, Padre. E quantas coisas bonitas Maria tem a nos ensinar, não é verdade? Nós estamos neste mês mariano e nós queremos nos inspirar em Maria, a mulher virtuosa, mas era uma mulher qualquer, viu? Ela parecia conosco, mas ela fazia a vontade de Deus. Por isso que Deus disse para ela: bendita és tu entre as mulheres. Está vendo? Se nós nos esforçarmos cada dia, e agora tendo como exemplo Maria, os santos e tantas outras pessoas que nos precederam na fé, nós vamos também ficar melhores e também vamos participar de modo mais efetivo da obra da redenção, assim como foi Maria. Por ser iguais às outras mulheres, ela procurou ser ousada, fazer a vontade de Deus. Vamos fazer também essa ousadia a acontecer na nossa vida? Padre Luiz Vieira, nós voltamos com o senhor estava nos ensinando aqui sobre a disponibilidade de Nossa Senhora, quantas coisas maravilhosas, né? E esses exemplos, essas virtudes de Nossa Senhora, elas podem ser para nós também exemplo para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé. Maria é um exemplo para a igreja? Olha, irmão Marcos, com certeza, né? Eu acho que Maria, como falamos assim, sendo essa figura bíblica, essa que é toda de Deus, eu acho que é um primeiro exemplo no nosso dia a dia também, para a gente refletir, para a gente pensar como está a nossa vivência cristã, né? No nosso trabalho, na família, no ambiente em que vivemos. E acredito também, como religiosos que somos, Maria tem muito, muito a nos ensinar, com certeza. Maria, ela, como falei, ela guardava no coração as coisas, ou seja, ela primeiro escutava, ela acolhia, refletia, rezava para isso se tornar vida, para se tornar ação, né? Eu acho que Maria tem muito a nos ensinar no nosso dia a dia, para levantar alguns questionamentos sobre nós. Como estamos nós também vivendo o nosso dia a dia? Como estamos realizando a nossa missão, o chamado de Deus? Como Ele chamou Maria a ser mãe do Salvador, Ele nos chama também a nós sermos religiosos, né? Ao pai de família, à mãe de família, no matrimônio. Então, como a gente poder também acolher a vontade de Deus e como realizar essa vontade de Deus, não segundo os meus caprichos pessoais, mas segundo, de fato, a vontade de Deus que nos chama, que nos fortalece, porque nós não podemos nos encher de orgulho e achar que somos, por nós mesmos, missionários redentoristas, por nós mesmos, bons cristãos, mas tudo isso vem de Deus e a Ele pertence. Então, acho que uma das coisas que Maria nos ajuda, nos ensina no nosso dia, é que devemos ser homens e mulheres de oração, ouvintes da palavra de Deus e praticantes dessa palavra de Deus, né? E a igreja, com certeza, muito aprendeu com Maria, e quantos homens e mulheres que alcançaram a santidade, nós que buscamos também, segundo Santo Afonso, né, devemos buscar alcançar uma vida santa. Eu acho que Maria, tenho plena certeza que Maria é indispensável nessa nossa vida como esse modelo, como esse espelho em busca da santidade. Eu dizia há pouco que Maria era uma mulher como as demais mulheres, mas por, né, ter essa afeição, essa disponibilidade, essa abertura para as coisas de Deus, Deus a escolheu para participar diretamente do seu projeto. E Maria nos ensina muita coisa, né? Assim, qual é a importância de Maria para irmos até Jesus? Porque, claro, a gente fala de Maria, mas Maria, ela não para em si, né? Maria, ela tem sempre essa pretensão de nos levar até o seu Filho Jesus, para fazermos a experiência com Ele. Maria é o caminho, né? Ela é um meio. Talvez ela seja para nós um atalho, né? Ela é aquela que mais está próxima de Deus e que pode nos ajudar a chegar de modo mais rápido também a Ele. Sim.
qual é a importância de Nossa Senhora, de Maria, para as famílias se santificarem, para que nós possamos também nos santificar? É importante essa pergunta também, irmão Marcos, para a gente não também deixar dúvida na cabeça das pessoas e achando que Maria é a salvadora, né? Mas pelo contrário, Maria é aquele caminho que nos leva a Jesus. Eu estava lendo aqui alguma coisa e vi que na antiguidade também, no tempo do rei Davi e tantos outros reis, diz a história que as pessoas mais simples, inclusive, que não tinham acesso direto ao rei, elas iam à mãe do rei e faziam seus pedidos. E a mãe do rei, ela fazia esse caminho de levar o pedido ao seu filho. Então, isso a gente vê claramente com Maria na Bíblia e na nossa vida, né? Nós vamos a Maria porque sabemos que esse coração de mãe sensível, atencioso, carinhoso, ela vai levar ao filho o pedido, né? E Maria, ela não só atende os nossos pedidos, aquilo que pedimos, eu creio nisso, porque a gente vê até nas bodas de Caná, por exemplo, ninguém foi a ela suplicar. Ela percebeu a necessidade naquela festa. Faltou o vinho, faltou o elemento principal. A festa sem o vinho faltava a alegria primordial. Então Maria percebe a necessidade, vai ao seu filho e ela retorna também a nós, aos serventes ali, e diz: olha, fazei tudo o que ele vos disser. Então ela leva ao filho, mas ela nos catequiza, ela nos ensina a não fazer a nossa vontade, simplesmente às vezes egoísta, egocêntrica, mas de dizer o seguinte: fazei tudo o que ele vos disser. E para fazermos o que o filho nos quer, a gente precisa estar atento ao que o filho nos diz, a que Deus nos diz, qual é a vontade de Deus em nossa vida. Então eu acho que Maria justamente é essa intercessora, essa que leva ao filho e que está sempre atenta às necessidades da humanidade. E Maria se manifesta de várias formas, né, de vários títulos, sempre com esse intuito de nos apresentar Jesus. Sempre quando nós vemos ou recorremos à Nossa Senhora a partir de um título, a gente vê sempre que Jesus também está sendo apontado e que está sendo direcionado para nós. Maria é aquela, de fato, que deixou ser envolvida pelo mistério da fé e agora ela colabora, porque como ela é mãe, ela é a que nos ajuda a chegar também a Deus Pai e a Deus Filho. E eu sempre digo, né, por exemplo, a mãe é aquela que tem sensibilidade. Por isso que lá em Bodas de Caná da Galileia, Maria foi aquela que teve essa percepção, né? Por exemplo, quando um filho fica doente, normalmente a mãe que faz um chazinho, que cuida, que leva ao médico, etc, né? E assim também não foi diferente com Maria. Esse zelo, esse cuidado que ela teve com Jesus e que agora ela tem para com cada um de nós. Gostaria de saber com o senhor, assim, qual é a virtude ou quais virtudes da vida de Nossa Senhora fazem parte da vida do senhor, ajudando o senhor a viver melhor também a vocação cristã e de batizado e depois de redentorista, é claro que somos devotos de Nossa Senhora. De fato, antes mesmo dessa pergunta, você falou de um assunto aí muito importante também, que eu acho que a gente deve levar essa mensagem para o nosso povo. Às vezes somos até criticados, é a questão dos títulos de Nossa Senhora, né? E Maria, ela não é uma pessoa única, como nós temos falado até agora no nosso programa, mas ela vai se manifestando à humanidade de acordo com a necessidade dos seus filhos, né? No Brasil, nós temos essa grandíssima devoção da nossa padroeira do Brasil, e Maria se apresentou àquele povo em tempo de escravidão e de tanto sofrimento, né? Nossa Senhora de Fátima, mas é a mesma e única Maria. E sobre mim, eu acredito que Maria, ela ensina muito nessa questão que falei, como uma mulher de fé, aquela mulher que se coloca nas mãos de Deus,
Então, isso ela tem muito que me ensinar. E aquela frase também que Maria guardava tudo no coração, meditava, pensava, né? E mesmo que fosse contra a vontade dela, mas se viesse de Deus, ela acolhia. Eu acho que isso me chama muito a atenção em Maria e eu preciso, de fato, principalmente esse guardar no coração, escutar, meditar, porque às vezes costumamos ser muito enérgicos nas respostas e queremos respostas e resultados imediatos, né? E nós não somos deuses, nem pequenos nem grandes deuses, mas a gente precisa aprender, como Maria, a deixar as coisas de acordo com a vontade de Deus e principalmente no tempo de Deus, que é totalmente diferente do nosso tempo. É importante para nós, para as nossas famílias, não é, Padre? Vermos Maria também não só como essa mulher de oração, mas essa mulher que sabia rezar, sabia se colocar, né, na presença de Deus, mas também transformar tudo isso em ação para a vida das pessoas. Com certeza. E Maria, como você falou também, essa mulher que cuidava da casa, que cuidava, que educava, era esposa, né? Ou seja, Maria como gente, como pessoa humana e não uma figura simplesmente que às vezes você pode imaginar, né? Não humana, mas uma pessoa humana, mas essa humana totalmente preenchida de Deus. Essa sim é Nossa Senhora, essa sim é Maria. Que beleza. Quanta coisa boa o Senhor nos ensinou ao longo deste dia, ao longo deste programa, Padre. Acredito que nós que estamos acompanhando este programa, aprendemos bastante agora, sabendo então de tudo isso que Nossa Senhora é para nós, que possamos seguir o seu exemplo e sermos cristãos melhores num tempo marcado por tantas adversidades, por tantas dificuldades, que nós possamos ser uma igreja mais mariana, mais bíblica, mais sinodal, mais em saída, como Maria foi até a casa de Isabel, andou mais de 100 quilômetros para visitar a sua prima que estava grávida. Que beleza! Maria, de fato, é um exemplo, é um protótipo do seguimento de Cristo, que ela possa nos inspirar. E eu agradeço, Senhor, a sua disponibilidade com tantos afazeres aí, também é como Maria, né? Quando Jesus foi visitar, Isabel ficou lá nos afazeres e Maria colocou-se também a escutar, a ouvir o que o Senhor tinha a dizer, e o Senhor fez isso, deu uma paradinha nos afazeres para falar para nós tantas coisas bonitas, deixando essa mensagem de que vale a pena seguir Maria, que vale a pena nos inspirar nela, para que nós possamos de fato seguir de modo efetivo o seu Filho Jesus, o nosso Redentor. Muito obrigado, Padre Luiz Vieira. Eu gostaria de fazer um convite a você também que nos acompanha, que reza conosco, que faz de sua casa, nesse momento, um momento de encontro, de aprendizado. Eu sempre digo rezar, por quê? Porque quando a gente aprende coisas de Deus, é uma oração que vai adentrando o nosso coração, porque nós vamos aprendendo as maravilhas de Deus e assim a gente fica mais, não é, íntimo do Senhor. E eu gostaria de fazer um convite a você, jovem, entre em contato conosco, venha ser missionário redentorista, venha anunciar Nossa Senhora, venha trabalhar no Morro da Conceição, lá no Recife, venha trabalhar em Aparecida, no Santuário, venha trabalhar sempre com Maria e contarmos sempre com a sua presença. Muito obrigado a você que está aqui sintonizado à TV Aparecida. Continue na nossa alegre programação.